Oi, pessoal! Prazer enorme ter vocês aqui comigo. Hoje o assunto vai ser diferente, não vai ser só visão. Nós vamos falar de casa saudável com o meu amigo Alan Lopes. Muito querido ele, muito especial, uma pessoa maravilhosa que eu conheço há muitos anos e eu acho que tem outras pessoas aí que o conhecem também. Silvia, eu acho que conhece, o Alan entrou. Ei, Alan, tudo bem? Boa noite para todos. Como vão vocês? Então, enquanto as pessoas estão entrando aqui, eu vou me apresentar, porque pode ter pessoas aí que não me conhecem, né? E tem outros que conhecem, mas vão ter que ouvir a apresentação de novo. É o jeito, não tem jeito, né? Bom, meu nome é Alja Lamas. E eu sou uma pessoa que acredito muito na melhora natural da saúde. Eu acredito que a gente só melhora a saúde quando a gente toma nas nossas mãos as rédeas da saúde. Então, é através do meu cuidado diário que eu faço a minha saúde e não através de intervenções esporádicas, de um remédio ou de uma ida ao médico. O que importa é a minha saúde no dia a dia. Então eu acredito muito na força do cuidado, na força dos exercícios, na força de uma alimentação saudável e também de uma casa saudável, de um ambiente saudável, de escolhas de vida saudáveis, né? Então, com isso, quando eu conheci o método Self-Healing, eu me encantei por ele e já era acupunturista, já estudava terapias naturais e acabei me dedicando mais a esse método justamente por causa que ele é um método de cuidado diário, ele é um método que a gente precisa estar sempre fazendo exercício, estar sempre praticando. O terapeuta pode até te dar um caminho, mas o que você faz no seu dia a dia é o que mais importa. E o Self-Healing, ele trabalha tanto o corpo quanto a visão, através de exercícios, de poder da mente, de massagens, né, de quebra de padrões. Mas ele trabalha muito com visão e o meu trabalho, a ênfase no meu trabalho, né, assim, o que eu mais me especializei foi também na visão, porque foi o motivo pelo qual eu fui pelo Self-Healing. Eu me encantei pelo Self-Healing justamente por causa da melhora natural da visão que ele pode causar às pessoas, tanto para cuidar dos meus olhos como para cuidar dos olhos das outras pessoas. E eu moro em Belo Horizonte, eu tenho um consultório onde eu atendo, mas desde o dia 16 de março que eu estou com o consultório fechado por causa da pandemia, né? E também eu tenho um curso online, onde eu tenho 3 cursos prontos e estou fazendo um 4º que deve ficar pronto nos próximos dias. E no mesmo dia que eu conheci o Self-Healing, que eu conheci uma pessoa que trabalhava com Self-Healing, a pessoa que me aplicou, eu conheci o Alan. E antes de eu começar a trabalhar com o Self-Healing, eu comecei a trabalhar com geobiologia. O Alan quis que eu produzisse os cursos dele aqui em Belo Horizonte. Na época eu não queria, porque eu não era produtora, eu nunca tinha produzido um curso. Mas ele acabou me convencendo e eu achei que valeria a pena, porque a gente se dava super bem. E eu acabei fazendo essa produção dos cursos do Alan em Belo Horizonte, depois fui fazer até em São Paulo. E durante 4 anos e meio eu fiz os cursos dele aqui e tive a felicidade de fazer, né, os cursos e repetir, porque toda hora que eu estava produzindo eu também estava ali prestando atenção e estudando, e me tornei também geobióloga e eu acho uma ciência maravilhosa, principalmente agora, nesses tempos de pandemia, né, nesses tempos que nós estamos confinados. A qualidade da casa, ela influi diretamente na nossa saúde, ela influi diretamente no nosso bem-estar. Eu fico pensando, né, por exemplo, que eu moro numa casa que eu gosto, é um apartamento, mas bate sol, tem uma varandinha, então eu não me sinto mal, eu não me sinto confinada. Mas se uma pessoa que mora num apartamento onde não bate sol, que não tem uma vista, que dá para dentro de prédios, deve ser difícil ficar em casa o tempo todo, né? E a gente pode fazer outras escolhas também dentro da nossa casa, como materiais mais saudáveis, como, né, ter uma casa mais livre de
eletromagnetismo, de muitos aparelhos elétricos que vão tirando a qualidade da vida e gerando mais doença, né? Tirando a nossa oportunidade de ter uma casa mais saudável. Isso tudo o Alan vai explicar pra gente muito melhor, né? Mas eu só queria dar uma pincelada para vocês, para falar que eu também, né, gosto muito desse assunto, sou geobiólogo, também trabalhei com geobiologia e com Feng Shui, com harmonização de ambientes. Eu trabalhava muito integrando essas duas, né, esses dois trabalhos, tanto a geobiologia como o Feng Shui, fazia análise nas casas das pessoas e acabei me afastando um pouco disso, não por gostar menos, mas é porque o Self-Healing foi me chamando com mais força, que é o trabalho da visão, que são os exercícios do Self-Healing. Mas eu ainda, né, sempre que eu posso, eu analiso um pouco as casas ou converso com as pessoas e dou toques sobre a geobiologia para os meus clientes, né? Então agora eu vou chamar o Alan, que ele vai explicar para vocês melhor, né, sobre isso tudo. Ele é geobiólogo, fundador do HBC, que é um instituto de construção saudável. Hoje ele mora em Los Angeles, né? Ele já teve um instituto aqui em Belo Horizonte, mas depois acabou mudando para Los Angeles e vai explicar melhor isso tudo para vocês. Ele criou um selo, que é o selo Casa Saudável, onde as construções que estão de acordo com um determinado padrão, né, de qualidade, elas ganham este selo, e as pessoas, quando compram um apartamento, né, que tem esse selo, elas vão ter a garantia de que elas estão habitando um lugar que vai gerar para elas mais saúde e mais felicidade. Então, deixa eu procurar o Alan aqui para chamá-lo. Eu sei que ele já tinha solicitado. Alan. Oi, Alan. Agora é só ele aceitar. Ele deve estar por aí. Muita gente, Valéria, Roberto. Oi, Ei, Alan. Alginha, tudo bem? Ei, prazer enorme. Deixa eu ajustar aqui para o cabeção aqui, não Muito cabe. obrigada por aceitar o meu convite. Eu que É uma agradeço. alegria enorme ter você aqui com a gente. Eu que agradeço, Alginha. Obrigado, que delícia estar aqui. Pena que não é Pois ao é, para vivo, né? falar de um Assim, assunto tão importante, junto, né, né? Alan? Mas tá bom, né? Oi? Pena que não é fisicamente junto, mas já tá bom, né? Antes assim do que sem isso, né? Porque o ideal seria estar junto, mas É, assim pelo menos a gente se vê um pouco e passa um tempo junto. é. Acabei de ver que sua mãe está aí, já vi Selminha. outras pessoas conhecidas, a Valéria, Beth Santana, aí a Selma, e a Alessia, muita gente querida na live, Alan. Pois é. Fazer o quê? A gente só Pois anda é. com gente boa, né, Alginha? Graças a Deus, sim, uma turma maravilhosa, né? Aham, muito bom. O Alan, conta aí um pouco para o pessoal da sua trajetória, né? Se apresenta aí. Bom, eu sou Alan Lopes. Pô, alguns lugares me chamam de Alan, outros de Alan, mas minha mãe me deu o nome de Alan, né? Então é Alan que chama. Eu trabalho com construções saudáveis, né? Conforme a Aula já explicou, geobiologia, que é como que a gente é, promove saúde e promove bem-estar através da organização da casa, desde o projeto até a própria casa. Tudo que está dentro de uma casa influencia na nossa vida, né? O colchão que a gente dorme, a luz acesa de noite, barulho durante o dia, celular ligado, enfim, o produto de limpeza que a gente usa na casa, janela aberta, janela fechada, enfim, todas essas coisas são elementos que a gente, como médico de casa, vamos dizer assim, a gente analisa entendendo a casa como um ser vivo que abriga a vida, né? Então, quando esse ser vivo tá bem, tá saudável, a vida lá dentro também tende a estar saudável, né? E quando esse ser vivo está doente, né, o edifício enfermo que a gente chama, aí também as pessoas tendem a ficar doentes e o meu trabalho é evitar isso, né? E nesses tempos, né, que a gente está mais tempo dentro de casa, isso faz mais diferença ainda, né, Alan?
Faz mais diferença que a gente está dentro, na verdade, assim, faz e não faz, porque infelizmente nossa sociedade já vive dentro de ambiente fechado o tempo inteiro. A única diferença é que a gente desloca muito, né? Mas a gente sai de assim, a vida da pessoa urbana, né? Que é a maioria das pessoas que provavelmente está assistindo a gente, sai de um apartamento, desce, né, no elevador, Elevador? né? Sai de uma caixa, entra na outra caixa. Aí entra na outra caixa que desliza. Aí aquela caixa que desliza até o lugar de trabalho. Aí sobe na outra caixa que desliza para cima e entra na outra caixa, fica o dia inteiro naquela caixa. Aí sai daquela caixa, vai para outra caixa assistir cinema, vai para outra caixa comer comida. Então, a gente está sempre, 80, 90% do tempo, a gente está em ambiente fechado. Só que como esses ambientes vão variando, a gente não percebe tanto o impacto deles sobre a gente. Aí quando a gente fica dentro de um ambiente só, você passa a prestar atenção naquele um ambiente. Aí, obviamente, aquele ambiente passa a te impactar mais. Mas a gente está sendo impactado pelos ambientes o tempo inteiro. Agora só está mais evidente, né? Isso. Mas o que eu estava falando assim, por exemplo, se a minha casa ela é menos saudável e agora eu estou ficando dentro dela 40 dias seguidos, É, né? Porque vai ser pelo menos no mínimo isso, é, é. vai a fazer Oh, mais, né, me influenciar no meu claro. emocional, na, na minha energia, na minha É, disposição, até para o próprio trabalho, né? Se ela é mais saudável, passa mais depressa é. esse tempo, né? A Passa menos casa, mal. a casa é viva, né? Assim, a gente entende que todos os ambientes são vivos. Então, você passar muito tempo dentro de uma casa é a mesma coisa que você passar muito tempo junto com uma pessoa. Então, aquela pessoa, se é uma pessoa positiva, uma pessoa saudável, uma relação harmoniosa, é um prazer você passar 40 dias com aquela pessoa, ou uma vida inteira, às vezes, né? Agora, se é uma relação desarmoniosa, você passar 40 horas já né? Então, a casa é exatamente a mesma coisa. Se a sua casa não está harmoniosa, se não está feliz, se não é uma casa saudável, que te nutre, é, porque isso é outra coisa importante também. Na natureza, tudo que não está crescendo está morrendo. Na natureza não tem estabilidade, né? A gente vê, sei lá, uma mesa, você vê um celular. Existe estabilidade no mundo que não é natural. Agora, no mundo natural, ou está crescendo ou está morrendo. Não tem estabilidade lá em cima. Ah, está na fase adulta. Não. Ou você está crescendo em algum aspecto, ou então você está morrendo. Então, se você está numa casa, né, que é viva, ou ela está te ajudando a crescer, ou ela está te ajudando a morrer. Não tem meio termo. Uhum. E como é que é a sua casa aí em Los Angeles? Como é que tá para você ficar confinado? Aqui tá de dia ainda, né? Vocês conseguem ver aí. São 4 Aham. da tarde. 4 horas tá É, menos, né? é. Mas eu acho que é igual para todo mundo, né? Dentro de casa a gente evita sair, mas é sugerido que se saia para fazer exercício físico e tudo. Eu tento só sair, por exemplo, o pessoal sai mais no final do dia. Então eu já acordo cedo mesmo porque eu tenho muita coisa acontecendo no Brasil. Então normalmente eu já começo meu dia às 6 da manhã, 5h30. Então eu saio para poder fazer exercício cedinho, que aí eu não cruzo com muita gente na rua. Mas a quantidade de casos aqui é muito maior. Aqui na Califórnia tem mais casos que no Brasil inteiro, né? Aqui nessa região onde eu resido é um dos focos do coronavírus. Conheço algumas pessoas que foram infectadas e tudo, Nossa, mas aqui, felizmente, todas elas sobreviveram, né? ai, graças a Deus. Em São Paulo, eu conheço, não diretamente, mas conheço uma família que, infelizmente, teve uma perda na família. Ah, que triste. Mas, Alan, aí começou antes, né? Também. Começou Então, o antes. Brasil, isso está aumentando o número de mortes por dia, todo dia também. Tá aumentando. Eu me preocupa assim, o Brasil agora na entrada no inverno, né? Porque eu acho que É. quando chega o inverno existe uma diminuição natural do sistema imunológico, que é o que E pegou um aumento do vírus, um né? aumento do vírus. No hemisfério norte todo pegou justamente porque era o inverno, né? Então estava fácil disseminar isso. As pessoas estavam mais fracas e o vírus vive mais tempo, né? No frio.
E isso traz, né, para o nosso assunto aqui principal, que é o quê? No meu entendimento, acho que nunca houve um momento mais claro para poder reforçar o que todas as terapias, você como acupunturista e self-healing, né, eu como estudei também acupuntura, acho que todo bom médico, seja ele de que nível for, precisa entender o ambiente, precisa entender as pessoas, mas todas as terapias ditas alternativas, complementares, elas sempre focaram o quê? Na promoção da saúde. Ou seja, você está bem o tempo inteiro e não você simplesmente focar numa doença. Às vezes você precisa dar um momento de foco naquela doença, mas o dia a dia é você estar bem como um todo, né? E eu acho que essa pandemia trouxe essa realização para todo mundo, né? Assim, o verdadeiro fator que determina se uma pessoa vai ter complicações ou eventualmente até mesmo falecer do coronavírus, na verdade não é a idade, não é comorbidade, não é nada disso. É um sistema imunológico deficitário. E aí a coincidência é que Aham. as pessoas mais velhas e as pessoas com comorbidades têm o sistema imunológico deficitário. Então a questão que vem é a gente precisa se manter bem, se manter saudável, se manter forte, porque vai ter outras, sempre teve H1N1, teve a doença, teve o SARS, teve não sei quem, vai ter outra, isso é um fato, É, né? tem que se cuidar Tem que sempre, se né? cuidar sempre, porque isso não é só também uma questão de prevenir da morte, eu acho que a gente tem um medo, né? Lógico, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? E, e, mas isso é um fato, né? Assim, que ninguém gosta de falar, ninguém gosta de conversar, mas é o único fato que nós sabemos que vai acontecer, né? É, É a única coisa certa. nós todos vamos falecer, né? Em algum momento. E a questão não é quando você faleceu, né? A questão é como você viveu até o dia que você falecer, né? Então, Uhum. isso traz uma oportunidade da gente pensar sobre isso e até chegar à próxima pandemia, a gente viver bem não é só para se preparar para a próxima pandemia, mas é para viver bem hoje, entendeu? Você fazer exercício, você está com os olhos bons, né? Igual você me ensinou, eu te agradeço sempre por você ter me ensinado os exercícios de self-healing, que eu não preciso usar óculos. Não é porque não é estética, não é nada disso, é qualidade de vida. Eu poder ir para qualquer lugar, eu não ter que lembrar do meu óculos, né? E isso tudo vai somando para você ser uma pessoa mais forte. E se acontecer alguma coisa e você falecer, meu, sei lá, o avião pode cair, entendeu? Pode ser atropelado, pode morrer por outros motivos que não a pandemia do coronavírus. Mas como você viveu até aquele dia, né? E aí isso inclui o olho, inclui a casa, inclui os seus pensamentos, inclui tudo. É o como a gente vive hoje. É, o lance do usar óculos, ele pode ser comparado com o corpo também. Então, por exemplo, eu não gosto de usar óculos, não é legal, realmente. É muito melhor estar assim, né? Tendo visão ampla. Mas eu cuidando de não usar óculos, eu estou fortalecendo o meu olho como um todo, eu evito que doenças muito sérias, né? Porque, o que tem usar óculos por uma vista cansada? Só de vez em quando, por exemplo, né? É uma coisa que a gente pode suportar. Mas se eu fortaleço e evito que entre uma degeneração, um glaucoma, aí eu estou fazendo um bem maior ainda para os meus olhos. E ao mesmo tempo no corpo. Então, se eu me previno de uma gripe, se eu estou sempre tomando uma vitamina C, se eu estou sempre comendo uma fruta, né, que tem uma vitamina C, com uma gordura saudável, uma coisa que tem um ômega 3, e vou ficando melhor, com meu cérebro melhor, meu corpo melhor, faço meditação para eu ficar toda harmonizada e tal, eu evito que uma gripe entre mesmo antes da Covid-19. E eu evito que outras doenças, né, como diabetes, Uhum. se eu quero me manter mais magra, eu evito também que um diabetes entre, que outra doença mais séria entre, E né? o engraçado, Alja, que você está falando, é isso, porque assim, um diabetes ou um glaucoma, se você eventualmente, né, se a pessoa eventualmente desenvolve isso, ela vai ter que fazer aquilo que se ela tivesse feito antes, ela tinha prevenido aquilo, né? Então, um diabético, por É, exemplo, justo. depois que ele está diabético, ele vai ser obrigado a comer de forma adequada. Mesmo que ele tome insulina, etc. e tal, ele vai ter que cuidar da alimentação. Então, por que você não cuidou antes para você não ficar diabético, né? E aí você não tem problema. O glaucoma, a mesma coisa. Por que você não cuidou do seu olho antes
né? Ou da catarata antes, porque depois você vai ter que fazer os exercícios, você vai ter que fazer as coisas e tal. Então, assim, eu acho que é um novo chamado, é uma oportunidade, é um estilo de vida, né? De viver saudável e não de cuidar da doença. Infelizmente, o sistema de saúde, não é um sistema de saúde, ele é um sistema de doença, né? A maioria dos médicos, para não dizer a totalidade, vão para a faculdade e aprendem a lidar com doença, né? E tá ótimo, tem que É. ter todo o meu respeito aos profissionais da saúde que lidam com o problema quando ele ocorre, né? Mas, Não, ainda bem que tem, claro, graças a Deus. né? Tá aí para ser Isso. usado com sabedoria, Não né? estou criticando os profissionais, pelo contrário, nem a atuação deles, mas eu estou criticando o nosso estilo de vida, né? O nosso estilo de vida tem que Sim. ser um estilo de vida que mantenha a saúde primordial. Não é só arrumar quando ficar doente. É manter a saúde. E isso passa por tudo, por toda a vida, né? Ah, mas isso dá muito trabalho. Mas a vida dá trabalho, entendeu? E é assim que funciona. É, viver dá trabalho, É. né? Ah, E aí, se a gente começa a encontrar prazer neste cuidado, neste autocuidado, não fica ruim fazer um exercício de self-healing, fazer uma caminhada. Pô, que coisa mais gostosa, né? assim, dizem, né, que as duas únicas coisas que motivam o ser humano é ou evitar a dor ou estimular o prazer, né? Qualquer coisa a gente não vai executar se a gente se a gente não está ou com uma dor muito iminente, né, ou com um prazer também iminente. Então, por exemplo, agora muita gente tem feito o que o Feng Shui, o que a geobiologia já preconizava há muitos anos. Quanto tempo a gente, né, nosso primeiro curso em Belo Horizonte foi o quê? 2004, 2005, não lembro direito. É, Acho que é, 2005. então nós estamos falando de 15 anos atrás, né? Que é o quê? 15 Deixar anos. os sapatos do lado de fora, entendeu? Aham. Quando, ou na entrada, né, da casa, você trocar o sapato, é um ato tão pequeno, simples, né? Mas que quando a gente falava, as pessoas não tinham a percepção, porque elas não tinham a noção da dor que aquilo poderia causar. Então, como não tinha esse estímulo da dor, pouquíssimos eram os clientes que aplicavam, né? Alguns clientes iam para a consciência, mas isso é difícil. Agora não, agora todo mundo tem a dor clara. Se você não deixa os sapatos do lado de fora, você pode estar trazendo um vírus para dentro que pode ser letal para você e para sua família. Aí a dor fica muito Uhum. clara. Então, já que teve que ser, né, pela dor, já que teve que ser pelo Pinochet e não pelo Piaget, né? Como diz Eu não tinha visto essa. Então, já que tem que ser pelo Pinochet, então que seja, mas que seja, né? Então passa a colocar os sapatos agora do lado de fora, passa a cuidar dos olhos, por quê? Se é pela dor, então para se prevenir da próxima pandemia ou dessa própria, porque assim, aí tá, todo mundo que está nessa live aqui está vivo, né? Então, é, e não tem nenhum que está nessa live aqui agora que morreu. Eu espero que não tenha ninguém morrendo agora, nesse momento, na live. Mas o, Não, com não tem certeza cura não. ainda para esse coronavírus. Os dias vão passando e aí começa a ter um problema, que é a naturalização do problema. Você começa a achar que o coronavírus está menos letal do que ele estava há 15 dias atrás ou há um mês atrás. E não está. O fato da gente ficar acostumado com um determinado assunto faz a gente achar que a gente Ai, não sofre dele. acredito que a internet não está mais. Outro dia caiu. Ei, Alan, Eu estou vendo. você me ouviu falando o tempo todo? Não. Não? Ah, volta só um pouquinho, nem sei te falar exatamente quanto que você parou, mas você estava falando que os dias iam passando e E a que o gente. problema, na realidade, O problema não está parecendo acabou. mais normal, mas ele não está. O problema não acabou. Então, assim, a gente precisa aumentar a imunidade já, né? Não é para a próxima pandemia, é já, é hoje, É, né? é hoje. Então, porque, por enquanto, não tem E, remédio, não tem vacina, não tem nada. Então, assim, ou você aumenta o seu sistema imunológico, ou você aumenta o seu sistema imunológico. Eu vi, assim, muita gente aqui na Califórnia e também no noticiário e tudo, muita gente jovem que está fora do teórico grupo de risco, passando momentos difíceis com o coronavírus,
E a relação é única e clara. Sistema imunológico mais alto. Isso é composto de 1 milhão de detalhes, não é simples. Sim. Mas é cada coisinha pequenininha que vai construindo esse sistema imunológico. É, e também, e nessa hora, muito importante para esse sistema imunológico ficar bem é o seu emocional, né? A sua confiança, a sua tranquilidade. Porque se entra no desespero, o sistema imunológico vai lá embaixo, É. né? O desespero Então, nunca é tentar ruim, né? Nunca é manter. bom, né? Para nada. Mas assim, Não quer. fisiologicamente, o medo vai estimular a produção de cortisol, né? E o cortisol é um hormônio que joga o sistema imunológico lá no pé, né? Então, Aham. E aí, Alan, com relação à casa, né? O que que você pode falar para as pessoas que estão assistindo a gente que pode ser feito nesse momento, fora o sapato, para, né, para as pessoas terem uma casa mais saudável? eu divido assim, em duas categorias, sabe, Algin? A primeira é a categoria direta, o que a gente faz para poder tentar evitar que a casa seja contaminada. Então, são coisas que eu acho que todo mundo hoje em dia agora já sabe, né? Que é, em primeiro lugar, o sapato, exatamente, do lado de fora, né? Segundo, importantíssimo, abrir janela, né? Não tem nada, Ventilação. ventilação natural, não tem nada que substitua isso, não tem jeito de a gente estressar mais o quanto que isso é importante, né? 10 minutos por dia já é suficiente, mas quanto mais você puder deixar, melhor. Isso é o que é o modelo que a natureza tem para poder não deixar nenhum lugar ficar com nada concentrado. Então isso eu acho que é o ponto principal. Segundo ponto principal, o terceiro, né, na verdade, primeiro é deixar o sapato, depois é você trabalhar com os produtos químicos de limpeza, de asepsia, de forma inteligente, né? Eu vejo hoje em dia muita gente, assim, durante uma semana ou duas não tem problema, tá? Mas assim, transformar isso num hábito que é, por exemplo, né, água sanitária, espalhado na casa inteira, aquela quantidade de água sanitária gigante, tudo isso vai ter um efeito sobre o sistema imunológico, vai ter uma retroalimentação negativa, né, na saúde das pessoas. Então, coloca, sim, por exemplo, você pode pegar um pano de chão e embeber ele com água sanitária para você colocar logo na entrada. Então você vai tirar o sapato, mas ainda assim você limpou ali. E você, Eu estou fazendo isso. e você fazer a asepsia normal da casa, né, com os produtos que você já usa, normal. Não precisa ser tão a mais assim, né? O vírus não espalha desse jeito também, não, sabe? Então, assim, faça a limpeza, quer usar água clorada e tal, com água sanitária, usa a diluição que o próprio fabricante indicou, não precisa ser mais do que o que está no rótulo, né? O fabricante vai indicar para aquele produto X, né, para aquela água sanitária X, você dilui 1 para 10, né? Ou seja, 1 litro de água, você vai botar 1/10 só de água sanitária. Não precisa botar mais do que Sim. aquilo. Você não vai estar matando mais o vírus. O vírus ou ele morre ou ele não morre. Ele não tem isso, né? Agora, você colocar mais água sanitária, aí você vai estar se maltratando, né? Quando a água sanitária, o cloro, por exemplo, entra e ele danifica, e resseca, e machuca a mucosa do olho, a mucosa do nariz e a mucosa da boca, ele vai fazer microfissuras ali, ele vai tornar mais seco, porque aí a água vai ter que interagir com o cloro e tudo. E aí essas proteções naturais que você vai ter caso o vírus chegue em você, para ele não entrar dentro de você, vai estar aberto, vai ter um campo aberto ali, porque você usou produto químico demais, forte demais, né? Enfraquece justamente o pulmão, que é uma coisa que a gente tem que cuidar nesse momento, né? Exatamente. Então, assim, isso são coisas diretas, são 3 dicas diretas, objetivos, para fazer a asepsia da casa, né? Então, né, o sapato, a limpeza ali na entrada, a ventilação e moderação no uso dos produtos químicos, né? Agora, as coisas indiretas, que vão ser justamente aquilo que vai fazer você ficar mais forte caso você entre em contato com o vírus, porque isso é uma probabilidade muito grande de acontecer ao longo do tempo, né? Que em Aham. algum momento ao longo do tempo você vai entrar em contato com esse vírus. Ou é depois de uma vacina, aí tudo bem, você está fortalecido, ou então não. E aí você tem que estar fortalecido por conta própria. É você manter, assim, a primeira dica principal, tem que tomar sol dentro da casa, né?
está confinado, principalmente quem não está saindo, quem é grupo de risco, né, precisa encontrar o lugarzinho da casa para poder tomar sol, no mínimo 20 minutos, aí falar com o médico, né, se tem qualquer problema de pele, alguma coisa assim, mas precisa produzir vitamina D. Ah, mas eu tomo suplemento de vitamina D. Eu estava vendo outro dia uma pessoa que me mandou a receita de vitamina D que o médico prescreveu. Não estou dizendo que está errado naquele caso ali específico, porque o médico conhece cada paciente, mas prescreveu uma quantidade de vitamina D que é aquilo e nada é quase a mesma coisa, né? Quando a gente está sob o sol, em média a gente produz 20 mil unidades de vitamina D a cada 10 a 20 minutos, né? Isso aí é mais do que qualquer suplemento. Quando você vai comprar um suplemento, por exemplo, normalmente os tabletezinhos, eles são de 1000. Então você teria que tomar 20 comprimidos de vitamina D para você suplementar o que o sol te deu em 10 minutos, em 15 minutos. É uma conta que não vai fechar nunca. E se o sol e se a nossa biologia faz isso, algum motivo tem. Mesmo que a ciência ainda não tenha descoberto, mas algum motivo tem. A natureza nunca joga energia fora. A natureza ela é extremamente competente em conservação de energia. Então, assim, se a gente produz 20 mil unidades de vitamina D em 10 minutos sob o sol, é porque a gente usa. Em algum momento a gente usa, né? E tem estudos mostrando, né, na Itália, principalmente o pessoal mais velhinho, da relação direta entre a deficiência de vitamina D e as fatalidades de coronavírus, né? Então, assim, dentro do sistema imunológico como um todo, que é uma coisa geral, o ápice de vitamina D é um dos assuntos mais importantes da gente cuidar. Então, pegar sol. Eu vi esses estudos na Universidade Italiana, É. né? Então é bem forte esse tema. Tentar evitar, né? Aí assim, a sequência disso é de dia é luz e de noite é escuro, né? Porque aí a contrapartida disso é você dormir no escuro à noite. Então, assim, a segunda coisa que você pode fazer de forma indireta para você ficar mais forte é o seu quarto ser escuro, silencioso, né? Isso é o fundamento para uma saúde. Ah, Alain, mas eu estou acostumado a dormir com a luzinha do banheiro assim, aberta e tal. Isso diminui a sua produção de melatonina, diminui a produção de hormônio do crescimento e interrompe os ciclos do sono. Com isso você... É ruim para o olho E é também, ruim para o Alan. olho? Eu não sabia. É ruim para o olho. O olho também precisa da luz e escuridão. Pois é. Porque é justamente o olho que vai dizer para a pineal, né, se pode ou não produzir a melatonina. E se tem uma luz acesa, está dizendo para o corpo que você precisa estar alerta, né? Você não pode dormir. Então aí você não vai regenerar. Mesmo que você desmaie depois, mas são áreas diferentes do cérebro que vão ficar alertas. A produção de hormônio não é a mesma, né? Agora, os fotorreceptores também, a retina, ela precisa do descanso e ela tem com o escuro total. E tem os fotorreceptores só da penumbra, né, Alja? Que não são ativados São os nunca. bastonetes, seria melhor se a gente de noite não tivesse luz elétrica. Para os olhos seria muito melhor, porque esses fotorreceptores, eles se abrem na ausência de luz. E aí, se nunca né? tem ausência de luz, eles nunca se abrem, vão atrofiando, né? Nunca se abrem. Quer dizer, abre porque eles também são estimulados pelo movimento, mas não o quanto dos nossos antepassados abriam. Né? Não, sem dúvida nenhuma. Essas são algumas coisas, mas se você deixar, eu fico aqui falando 3.000 coisas, né? Tem coisa pra caramba para poder falar de... Não, mas nós temos muito tempo. Então, responde a pergunta do Ferreira, Joel Ferreira. Qual é o horário para tomar banho de sol? Então, isso daí, de novo, entra um pouco na área médica, né? Então, eu acho que cada pessoa vai ter o seu horário específico. Mas, com uma regra geral, é sol. Só de você pegar sol já tá bom. Aí é uma questão de ir otimizando, né? E também ir trabalhando. Vai ter gente com pele mais escura, com pele mais clara. E o médico é uma pessoa correta para cada pessoa dar uma adequação. Mas, em geral, né? É justamente nesse horário que é proibido que o povo fala para poder usar protetor solar. Você não precisa ficar também 100% exposto, você pode expor só uma área do corpo e mudar essa área a cada dia para você também não aumentar risco de melanoma, essas coisas assim, que é no horário entre 11 e 1 da tarde, que é onde o sol está a pino e aí a produção de vitamina D vai ser máxima, né, do ponto de vista teórico. Mas, de novo, cada pessoa
tem que se adaptar aí, tem que conversar com o seu médico, ver o nível de risco de melanoma, essas coisas assim. Mas é uma coisa importante para cada um olhar, né? Como resolver esse problema. E tem um ponto que é não tomar banho logo depois, você sabe disso? A vitamina Porque a vitamina fica na pele. ela fica na pele e ela é lipossolúvel, né? Então você, se tomar banho, se tiver que tomar banho, tenta não passar sabonete, né? Tá bom. Não passar sabão, porque aí senão você destrói tudo, né? Mas dá um tempo para o corpo absorver, né? É o No ideal. mínimo 20 minutos. Né? Que tem sido um Eu problema, acho. assim, quando eu ando, por exemplo, né? Eu ando para fazer exercício e pegar sol. Só que aí quando eu volto, essa é uma outra prática boa também, não é de casa, mas é uma prática que eu aplico. Lim- Deixou o sapato, eu passo um álcool gel na mão e direto pro banheiro, tiro a Pro roupa banho. e vou tomar banho. E aí é o sabão que mata o vírus, né? Porque muito mais do que o álcool gel, o vírus também ele tem uma capa de gordura, então é com o sabão que você vai matar ele melhor. Então, se você vai pegar sol caminhando fora da sua casa, então você tem que passar mais de 20 minutos caminhando para você conseguir absorver um pouco dessa vitamina D, porque os últimos 20 minutos que você estiver caminhando vai servir só de exercício, não vai servir de vitamina D, porque você vai tirar essas no banho. Né? Uhum. É. Uma coisa, na hora que você estava falando do tomar sol e do complemento, eu acho o seguinte, mesmo as pessoas que tomam suplemento, eu tomo, por causa até de tendência à osteopenia, osteoporose na família, eu acho que é importante mesmo tomando, tomar o sol, fazer os dois, porque por mais que a ciência esteja evoluída, eu imagino que o sol tem milhões de De coisas que a outras ciência ainda coisas. não descobriu. Então, pelo sim, pelo não, né? Igual eu posso até tomar um complemento de vitamina C, mas eu tomo limão. Porque eu É, imagino que ali tem microelementos que não adianta, que o homem não coloca em cápsula, não sabe? coloca. A gente tem uma visão muito cartesiana das coisas e a biologia não é nada cartesiano, né? A, a, a É, vitamina D sozinha, ela é um hormônio, na verdade, ela não é nem uma vitamina, né? E ela não participa é, de tá? mais de 2.000 funções intracelulares. Então, assim, a questão do cálcio nos ossos, né? É uma. Tem outras É, 1999 coisas para poder envolvidas nisso daí. Né? Então é muito, muito importante, muito sério isso. e até antes da pandemia, muitas pessoas pensavam que a vitamina D era só para crescimento ou para evitar a osteoporose, né? Só o foco Muitas no pessoas osso. Né? a gente falava de imunidade, sabe? Por isso que essa questão da natureza, né, aí voltando assim, em vez de a gente tentar resolver um assunto de cada vez, é o que você falou, você vai no sol. O sol está resolvendo o problema da vitamina D, é o que você sabe. Mas tem uma quantidade de outras coisas que ele está resolvendo que você não sabe, né? Na hora que você vai Sim. fazer alimentação, aí, né, uma pessoa de alimentação vai ser melhor do que eu para falar, mas uma alimentação que é cheia de coisa natural, mesmo que você não saiba o que você está botando ali, você está comendo um monte de coisa naquele sentido, né? A casa é a mesma coisa. Uma casa que é janela aberta, né, que entra sol, que você limpa com produtos mais suaves e tudo, você não sabe exatamente quais são os detalhes que estão envolvidos ali e não precisa saber, mas ela vai ser uma casa que vai te nutrir muito mais do que se você tem aquela casa toda plastificada, toda, né, tudo artificial, vamos dizer assim, porque ali tem elementos que faltam, né? Não que a gente tenha que voltar a viver nas cavernas, mas tem que ter os elementos naturais. A natureza, ela é o padrão da nossa vida, a gente faz parte da natureza. Quando a gente fala da natureza, a gente fala assim, como se fosse uma coisa separada, né? Ah, eu vou falar de um filme, eu vou falar de um shopping center, eu vou falar de uma marca e eu vou falar da natureza, né? Mas não é. A gente precisa, Não precisa é? mudar, porque a natureza, nós somos parte da natureza, é diferente de ver a natureza como uma coisa extra, né? É. O Alan, Ah, fora essas questões, né?
tem também um lance, né, para quem está dentro de casa o tempo todo, para o emocional ficar bem, tem outras questões, como a organização, né, a distribuição das cores dos objetos dentro da casa, que isso tudo vai trabalhar todas as emoções da pessoa para ela ficar melhor. O que você pode falar para a gente sobre isso? Isso aí eu acho também que é uma coisa assim, fundamental, que a gente falou da... Na verdade, assim, é tempo e espaço, né? Então a gente falou da luz. A luz o que que é? Tempo. A luz marca para a gente o tempo, né? A Terra gira É. 24 horas, mas o fato de ter alternância de luz e sombra e das nuances, tanto da luz quanto da sombra, é a partir daí que a gente consegue mais ou menos cuidar do tempo. E o espaço é a mesma coisa, a gente precisa do espaço organizado, né? Quando a gente consegue essas duas coisas, aí a gente tem um ganho de qualidade de vida muito grande. Então, a organização do tempo e do espaço, para quem está confinado, eu acho que é fundamental. Você ter o lugar, começa assim, do macro. O quarto é para dormir, então tenta não ficar no quarto, a não ser que você não tenha opção, né? Aí você não tem opção, não tem opção. Mas se você tem sala, se você tem cozinha, se você tem quarto, se você tem uma varanda, tenta alternar as atividades, né, e usar naqueles lugares as atividades daquele lugar. Independente ainda de como que você vai organizar cada um desses lugares. Então, assim, tenta não ficar na cama assistindo TV, assistindo, seja lá o que você quiser assistir, mexendo na internet, relaxando. Vai relaxar no sofá na sala. Por quê? Porque quando você for dormir, seu cérebro vai entender que é a hora de dormir. É igual criança, é só lembrar de como é que você trata uma Uhum. criança, você trata você próprio dentro da casa, né? Porque se você deixar a criança o tempo inteiro dentro do berço, por exemplo, vai estar na hora de dormir, ela não vai associar o lugar com a função, né? Então, a primeira coisa é Aham. isso, separar os lugares relativo com a função que você faz em cada lugar. E depois determinar os momentos, né, o tempo em cada lugar. Então, na hora de dormir, é a hora de dormir. Na hora de trabalhar, é a hora de trabalhar. Na hora de ter o lazer, é a hora do lazer. E aí você fazer essas atividades naqueles determinados lugares. Que é mais ou menos uma imitação do que a gente fazia no mundo não Lá lá fora. fora, não quarentena, né? Então, você quer assistir um É. filme, você vai ao cinema. Você quer comer uma comida, você vai a um restaurante. Você quer encontrar um amigo, você vai, sei lá, numa praça, alguma coisa assim. Então, se você tenta replicar, né, isso dentro do espaço menor, você já ganha uma dinâmica diferente, você já ganha uma energia diferente, já ganha um outro aspecto, né? Aí depois você entra em cada um desses lugares e aí tenta organizar, tenta reorganizar. Isso é uma coisa que eu acho muito legal a gente fazer sempre. Mas aproveitando que está todo mundo dentro de casa e tem um pouco de tempo, é o quê? Reorganizar a casa o tempo inteiro. Hoje eu vou reorganizar o quarto. Então tá bom, muda a cama de lugar, muda o guarda-roupa, troca como é que fala? Um quadro, Quadro. traz um da sala, põe, vai mudando. Aí amanhã você mexe na sala. Depois, só essa reorganização, ela já traz uma renovação de energia, ela já traz uma renovação do olhar. Você já não fica tão entediado de estar no lugar, porque agora o seu olho, né, aí você vai saber falar disso melhor do que eu, mas ele vai ter novos estímulos, são os mesmos objetos, mas ao estarem em lugares diferentes, você vai ter novos estímulos, você vai ter novas coisas. Então isso tudo vai te ajudando. E na hora que você começar a ficar entediado de novo, já é a hora de mudar tudo outra vez, entendeu? É, a gente costuma de falar que o olho gosta de variedade. Por quê? Porque se a gente for voltar para a natureza, não tem um momento na natureza que você olha que está tudo igual, mesmo num lugar onde você reconhece, a nuvem é diferente, a luz é diferente, tem um bicho que não estava lá antes, tem uma árvore que caiu, tem outra que cresceu, está sempre mudando. O rio hoje está mais raso, amanhã está mais caudaloso, enfim, sempre tem uma mudança. A gente precisa trazer isso para dentro da casa. E os estímulos, né, para o olho vão ficando outros estímulos diferentes. Porque é tudo igual durante 40 anos, a gente para de olhar. E se a gente muda, a gente entra, a gente vê. E esse tanto de coisa que a gente pode variar estimula o olho. Uhum.
o olho precisa de estímulo o tempo E todo. mesmo que seja uma mudança que você vira e depois fala assim, não gostei da mudança, tudo bem, você volta, mas você pelo menos teve aquele É, momento de transição, né? E aí você agora tem certeza que você gostava do jeito que estava, né? É uma coisa que está viva e validada e não uma coisa assim fixada o tempo inteiro, né? Então eu posso organizar, gostar da mudança também, né? lógico, de fazer a Gostar mudança. de mudar. É. É. E é uma coisa assim que eu acho que quanto mais eu sou meio nômade, né? Eu sou até difícil de falar, que eu gosto da mudança tanto, Você é nômade meio, é, Alan. eu gosto tanto da mudança que eu vivo nela constantemente, né? Mas talvez até por isso eu consiga entender bem os espaços, porque eu estou fora deles muito parte do tempo. Para mim, a parte mais difícil dessa pandemia é não poder ir fazer minhas caminhadas no mato e tal, que eu gosto de fazer. É, aí, ok. Então a gente saiu de um macro só de você ficar se movimentando, agora você remexeu em cada lugar, né? E aí, agora, dentro de cada lugar, você começar, eu acho que eu tenho uma prática que é muito válida, que vale sempre, mas para agora também vale muito, que é não só o que colocar, mas é o que não colocar, né? O que você joga fora? Aproveita esse momento para poder jogar fora um monte de coisa que você não precisa mais, né? A gente chama essa prática Destralhe. a prática do destralhe, né? Que tem uma regrinha muito simples de seguir, que é você faz duas perguntas básicas para cada objeto. Então, sei lá, na sua sala, né, o seu lugar de trabalho, você vai pegar cada um daqueles objetos e você vai olhar para ele e vai falar: eu uso isto, né? Se a resposta for não, lata do lixo, acabou, né? Assim, se tiver em muito bom estado, pensa como que você pode doar, mas já coloca numa caixa, já coloca num lugar para que quando você puder sair, você vai dar para alguém, né? Se a resposta é sim, pronto, está resolvido, né? Agora, desculpa, eu pulei a sequência. Se a resposta é sim, você usa, então você fica com o objeto. Se a resposta é não, você vai para a segunda, antes de jogar na lata do lixo, você vai para a segunda fase do destralho, que é eu amo. Às vezes é um objeto que você não usa, mas ele tem um apelo emocional, foi sua avó que te deu, foi uma viagem que você fez, é uma coisa que te lembra, alguma coisa importante e tudo. Agora, se você nem ama e nem usa, mas talvez Aí, daqui a 5 anos eu vou usar e tal. Não, aí daqui a 5 anos você, entendeu? Você compra outro, você pede emprestado, você compro. faz alguma coisa, mas doa aquilo ou joga fora, porque isso traz uma renovação, né, para o lugar, não só no mundo exterior, mas no mundo interior também, né? A casa reflete a gente reflete a casa, né? Então tem essa relação subjetiva. A gente vive muito melhor depois de um destralhe, né? Fica mais leve. A casa fica mais leve e a gente também fica mais leve, né? É uma prática para ser feita constantemente, né? Mas agora é isso, Sim, temos a deixa aí do coronavírus, ótimo, vamos aproveitar a deixa do coronavírus para adquirir novos e bons hábitos, né? Mas lembre-se de fazer isso de novo daqui a 6 meses, daqui a um ano, né? sim. Em todos os setores da casa. É muito bom, né? Muito saudável. Agora, uma outra coisa, acho que eu queria comentar, que a gente não falou aqui objetivamente, mas eu quero trazer, tem uns esquilos que ficam, eles moram aqui nessa árvore, que eles ficam passando. Eles é que estão fazendo É, barulho? é, é. É, que Que eles já estão que acostumados comigo, delícia. daqui a pouco se bobear, vocês vão ver eles passando aqui. Eles já estão Não acostumados vi passar comigo, nenhum aí eles ainda. passam no gás aqui, às vezes param, vem aqui pertinho. O... Porque o Alan mora em Los Angeles, pessoal, mas eles moram na periferia, né, Não, agora eu Alan? mudei para. Eu estou em Santa Mônica, eu estou falando, eu vivo na estrada. O... Ah, é? É, eu estou bem no. Não é no centro de Los Angeles, né? É Santa Mônica, é uma espécie de um bairro, mas é totalmente cheio de gente aqui. Ah, que bom, então mesmo assim tem esquilo. Tem. E Que aí tem muito, né? No Canadá, onde a Marina morava, também tinha demais, né? Mas você tem verde lá de fora da sua casa, tem. tem Né, parque. eu tenho muita dificuldade de morar num lugar que não tenha nada, né? Aí é difícil para mim. Mesmo estando no Uhum. centrão, eu preciso encontrar alguma coisinha que me conecte com a natureza. Mas aí eu estava comentando, Alja, a questão assim, dos aparelhos eletroeletrônicos, né?
dos Ah, campos sim. eletromagnéticos. Eu acho isso uma coisa muito importante, porque é muito silencioso, mas tem um impacto muito grande sobre a saúde das pessoas, né? Assim, principalmente, não deixar é, celular carregando do lado da cama, né, enquanto dorme. E tentar evitar o uso de excesso de aparelhos de celular logo antes de dormir. E a terceira coisa é evitar o modem ou o replicador do modem, né? Às vezes você tem um modem que está lá na cozinha, mas o sinal chega fraco. Aí as pessoas compram um replicador do modem para colocar e põe dentro do quarto, né? Essas coisas, quando a gente vem e mensura, elas têm um impacto, elas têm uma força muito grande, um impacto muito grande sobre o sono, principalmente das pessoas. O sono é a parte mais importante de todas, né? O sono e a luz, né? Essa alternância aí é a parte mais importante. Então, se as pessoas puderem evitar esse tipo de coisa, então colocar o modem fora do quarto, né? Quanto mais longe possível, melhor. Mas também você precisa ter sinal. Eu entendo que basicamente tudo hoje funciona com Wi-Fi. Então, mas deixar o modem o mais distante possível para que ainda tenha sinal, mas não dentro do quarto, né? Eu acho que isso é o principal. Depois, tentar não dormir com o celular carregando do lado da cabeceira. E por fim, tentar. Não precisa nem estar ligado, né, Alan? Pode ficar no offline na hora que vai dormir também. Pode, mas às vezes as pessoas deixam Mesmo que não tiver que carregando. carregar. Oi? Mas as pessoas deixam carregando, esse que é o problema, né? Fica Aí é carregando à noite. pior. Porque aí gera um campo que não tem normalmente quando está só na bateria. Agora, se puder deixar o celular no modo avião, melhor ainda, né? Mas hoje em E, dia isso e é fora. menos. Fora do quarto. O ideal é o seguinte, o quarto ser assim, um quarto de eremita. Isso, se a gente fosse falar do quarto ideal, é o quarto de eremita. Tem o que lá dentro? Uma cama. Acabou. Entendeu? Isso é o que deveria ter dentro do quarto, né? Mais nada. Mas eu sei que isso não a realidade de ninguém, não é nem a minha realidade, né? A verdade é essa. Eu tenho um monte de outras É a coisas. minha, É a Alan. sua? Então, É a parabéns. minha. O meu tem uma cômoda, né, que é de madeira, um criado que é de madeira e a cama. Não, eu E tenho. eu não deixo o celular no meu quarto de Eu noite. Fica no tenho, eu offline, tenho a carregando fora. cômoda, tenho guarda-roupa, tenho os criados mudo, tenho luminária. Então, por isso que eu falo que não é só a cama, mas era para ser só a cama, nem a cômoda, né? Nem É, esse é o. mas aí eu já fico feliz. Não tendo É, uma televisão, não tendo nada metal, sabe? Eu já acho que já fica bem harmonioso. exato, não, sem dúvida. E por quê? Porque aí você está dando um lugar, né? E se você vai para lá só na hora de dormir, uma hora, que é o momento do descanso. Isso é a coisa mais importante que tem para a manutenção da saúde, né? É o momento de relaxamento e descanso. Aí vai botar tudo no lugar, né? Que saiu fora durante o dia. Suas células vão se harmonizar, seus hormônios vão produzir na capacidade que eles podem produzir, sem interferência de um eletromagnetismo que não precisa, né? E durante o dia pegar a luz, ainda que indireto, porque aí ela te ajuda a dormir à noite, né? Isso aí é muito claro isso. Se você teve um dia iluminado, né, e produtivo, à noite você vai dormir. O corpo ele tem esses ciclos, né? Então aí tá a base do negócio todo. A Nielce, de São Paulo, lembra? Foi Ei, aluna Nielce, tudo do. bem? Ela tá aí, ela falou que é a Ah, realidade do quarto dela também. É parabéns. influência, claro, dos cursos que você fez, você deu pra gente. O Claro, meu quarto é a influência dos seus cursos e o Daniel, se com certeza, tem certeza que é também. já Pode pôr tem aí, que. Niel. Muito bem, que bom, Nielce, que saudades. É, ela tá aí também. Que legal. Mas isso é importante, né? É, E as pessoas, assim, pararam de pensar nisso, que o celular funciona é porque tem uma frequência chegando ali que a gente não vê. Mas se não tivesse chegando, ele não funcionava. Então, existe uma coisa que é invisível e isso altera nossas células, vai alterar nosso corpo, vai alterar nossa vida. principalmente o sono, né? Eu acho assim, quem está ouvindo a gente aí, se puder levar É, para casa já estão, né? Se puder levar para esse momento, né? Essa coisa, né? O sono é a parte mais importante e durante o dia
a luz é o mais importante, né? Fora as questões diretas de matar o vírus, né? Então, porque assim você constrói um sistema imunológico, você constrói um corpo saudável. E aí você está pronto para a batalha, para qualquer que seja ela. Seja coronavírus, seja... Porque as outras coisas também, né, Al? Se você pegar uma dengue, é a mesma coisa. A É? mesmíssima Não, e coisa. amanhã vai aparecer outro vírus Mas que diferente. não seja vírus. A dengue que está aí, ó, todo mundo conhece, né? A dengue. Se você É, pega uma dengue e você está com o sistema imunológico baixo, a chance dela virar uma dengue hemorrágica é alta. Entendeu? é, E a partir sim, daí, com certeza. complicações é alto. Não precisa esperar o coronavírus, né? É uma oportunidade que nós estamos tendo de repensar que a vida é todo dia. A vida não é só na crise, porque você nunca sabe quando a crise vai vir. Então tem que manter todo dia bem. É, ficar bem, porque isso tudo vai passar e nós vamos sair dela mais forte, né? Ah, não, sem Com dúvida. certeza. O Alan, Oi. nós estamos chegando no final, nós vamos ter que encerrar. Eu quero agradecer muito a sua presença, sabe? Você ter aceitado o meu convite. Foi um prazer enorme. Eu amei estar aqui conversando com você de novo. Foi Muito uma bom. delícia a última live, né, da semana passada. Já foi uma delícia essa também. E para as outras pessoas que, quando você se apresentou no começo, não tinha nem 10% de que tem agora, ou 20%, se apresenta aí de novo, por favor, para as pessoas saberem, né, um pouco da sua história. Alginho, o prazer foi meu. Obrigado por você ter me chamado. Super, super orgulho, super honra sempre estar com você. Meu nome é Alan. Eu, meu nome é Alan. Eu Oi, trabalho Alan. com biologia da construção, ou geobiologia, né, que é como as casas impactam na saúde das pessoas. Eu sou diretor de uma empresa que chama Healthy Building Certificates, ou Selo Casa Saudável, né, selocasasaudável.com.br, vocês podem entrar aí. E o meu trabalho é esse, como que as casas interferem na saúde das pessoas e como que a gente pode criar espaços, né, mais saudáveis para poder gerar pessoas mais saudáveis. É isso aí. E eu conheço o Alan há muito tempo, gente, desde 2004, e produzi o curso dele em Belo Horizonte por mais de 4 anos, e foi sempre maravilhoso, uma alegria, Uma né, história Alan? longa, né, Trabalhar tantos Alginho? anos, a gente nunca teve um problema, né? Zero, zero. Zero atrito. Nossa, foi uma Ficava parceria que deu muitas vezes muito na sua certo, foi casa, né? muito feliz. Dormia na sua casa e tudo, né? É, que era um Fizemos prazer enorme, vários aí a gente aproveitava e cursos, passeava. passeava, ia pra cachoeira depois dos cursos, era bom demais, né? Saudade Era demais daquele maravilha. tempo. Aí depois ele veio morar em Belo Horizonte, né? Ó, Foi tá bom ficando demais. aqui. Pois é, tem que fazer outra pra gente só contar dos causos daquela época, que era bom demais, né, Alginho? Vamos fazer sim, vamos contar os casos, vai ser maravilhoso. Muito bom, obrigado, viu, Ó, Alginho? te amo. Também te amo muito. História de amor longa. Longa amizade. E fora isso que do trabalho ficou essa amizade tão forte que nem a distância, né, E a gente prejudica. fala sempre, né? A gente tá aqui, mas direto nós estamos falando um com o outro, né? Ó, muitas felicidades. Obrigado, Deus te Alginho. Você proteja. também. Fica bem aí. Um Obrigado. beijão, Beijão, beijão querido. para todo mundo aí também. Tchau, Tá. Alginho. Valeu. Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença. Um beijo. Fiquem bem todos vocês. Semana que vem, na terça-feira, eu vou fazer outra live com o Tony Bax. Coisa boa, coisa boa. Isso. Beijo, Beijo. Alginho. Tchau. Tchau, tchau.